Uma das características é que esse prédio da Eletrosul tinha um consumo maior durante os meses do verão, e isso ajudou nesse resultado. O fato é que a produtividade anual, que é o parâmetro utilizado para a definição do sistema, no sistema curvo chegou a 88% do sistema ideal. E pode-se concluir que um bom compromisso entre forma e função foi atingido, né, já que esse sistema teve um apelo estético positivo para a integração entre o sistema fotovoltaico e a arquitetura presente na instalação. Essa foi a pesquisa, então, do professor Jair. Agora, apresentar a minha pesquisa, tá, de módulo CA. Para quem não sabe, o módulo CA é um conversor CC-CA com característica de baixa potência e baixo custo, para que ele seja acoplado diretamente ao painel fotovoltaico. Tá? A ideia é que o painel seja vendido junto com o sistema eletrônico de conversão e que o próprio usuário possa instalar na sua residência, por exemplo, um painel e conectar diretamente na rede, sem grandes conhecimentos técnicos e com um custo aceitável. O professor Roger Gules também tem pesquisas nessa área, tanto de módulos CAs quanto sistemas string com várias fontes de energia ao mesmo tempo, fontes fotovoltaicas, eólicas, geradores diesel, etc. Por motivo de tempo, tá? São várias pesquisas, e ele já apresentou isso no CEPOC do ano passado, as pesquisas estão em andamento, nós optamos por não apresentar os resultados dele. No meu caso, foi feito um estudo de módulo CA baseado-se no conversor push-pull como conversor de entrada. O principal objetivo aqui era reduzir a ondulação de corrente na entrada, que é prejudicial ao sistema fotovoltaico. A solução encontrada não ficou tão simples, ficou, de certa forma, de média complexidade, mas os resultados de ondulação de corrente foram bastante satisfatórios. Esse é o sistema completo, então, é um conversor push-pull alimentado em corrente com grampeamento ativo na entrada, o grampeamento ativo melhora o rendimento, ligado à saída com um inversor meia-ponte. Diagrama em blocos, basicamente, o conversor e o inversor foram controlados por... O conversor tinha na sua entrada um painel fotovoltaico e o inversor na saída um filtro LC conectado à rede. A alimentação de todo esse conjunto da lógica de controle foi feita por uma fontezinha flyback e eles foram controlados por 2 DSPs. Levando-se em conta que eles estão em referenciais diferentes, é preciso de isolação entre o conversor e o inversor, foram usados 2 DSPs e feita a comunicação serial entre eles. A foto do protótipo. Esse protótipo é um protótipo de 120 watts. Aqui os dados de ensaio. A foto durante o ensaio na bancada. E alguns resultados. Pode-se observar ali a corrente, então, de entrada, com ondulação em alta frequência bastante baixa e as tensões nas chaves. Esse protótipo estava operando em malha aberta, tá? E não se tratou da ondulação em baixa frequência. Então, você pode observar ali que ainda, apesar de ter reduzido a ondulação em alta frequência, em 120 Hz ainda temos ondulação de corrente. Isso pode ser reduzido mudando-se a técnica de controle. A corrente injetada na rede elétrica e a rede senoidal da UTFPR para uma potência de 116 watts. E o rendimento, essa é a primeira curva que foi tirada, o rendimento ainda pico pouco abaixo de 80 watts. Esse rendimento vai ser melhorado trabalhando-se nos magnéticos e nos semicondutores, para chegar a algo mais próximo de 90%, que é o que se espera de um sistema desse tipo. Então, essas são as minhas pesquisas. A seguir, do professor Alceu Badim, que são estudos de retificadores PWM trifásicos utilizando estruturas retificadoras monofásicas e redução de fase. O objetivo do professor Badim nessas pesquisas é explorar transformadores e autotransformadores, principalmente nessas duas conexões. A conexão Leblanc, que usa um núcleo trifásico, e a conexão de Scott, que utiliza 2 transformadores monofásicos.
O objetivo final é que nós tenhamos na entrada, a partir de uma rede trifásica, utilizando esses autotransformadores, uma redução do número de fases, mas mantendo o equilíbrio de tensão e corrente. No caso da utilização de autotransformador, eu processaria em torno de 15% da potência total. E qual é o ganho disso? Na saída, ao invés de 3 conversores monofásicos ou um conversor trifásico, eu posso ter conversores modulares, no caso, 2 conversores somente. Porque o transformador fez a conversão de trifásico para bifásico. E a saída no filtro LC permite conexões em série ou paralelo, inclusive a possibilidade de ponto médio. Como vantagens, podemos citar a redução do número de interruptores ativos, a robustez como isolamento em baixa frequência ou economia com isolamento em alta frequência, modularização do retificador em estádios monofásicos, obtenção de um retificador trifásico com retificadores monofásicos já existentes, e a simplicidade na modelagem e controle, utilizando técnicas de retificadores monofásicos já consolidadas. Essa pesquisa do professor Alceu, em seguida do professor Cristiano Quevedo. O professor Cristiano Quevedo trabalha com a área de controle. Ele é o nosso professor de controle dentro do departamento. E o trabalho dele é a metodologia de controle H2 de rejeição de ruídos aplicada aos conversores boost, utilizando LMIs. A metodologia, explicando de forma simplificada, a metodologia H2 é um sistema de controle que utiliza como critério de desempenho a norma H2. O que é a norma H2? Se aplicarmos um impulso em uma planta, a energia gasta para se processar esse impulso e para atingir o equilíbrio, ela é medida. E essa quantidade de energia é chamada de norma H2. Então, minimizar a norma H2 está relacionada com minimizar a energia gasta com os ruídos, com as interferências no meu controle. Para atingir essa minimização da norma H2, é utilizado como ferramenta, então, as LMI, que são as inequações matriciais lineares, que é uma ferramenta de projeto de sistemas de controle, que utiliza-se as variáveis de estado dos sistemas de forma matricial nesse processamento. Geralmente os resultados são ótimos ou subótimos, e nós podemos inserir várias restrições, como lei de controle, restrições de saída, restrições de condição de sinal, incertezas paramétricas, entre outras. Normalmente, em outras metodologias, essas incertezas não podem ser, ou essas restrições têm dificuldade de serem incorporadas durante a formulação do controle. Isso foi testado num conversor boost, conforme apresentado aqui. Temos ali embaixo a modelagem média em espaço de estados. Esse é o resultado das LMIs, da matriz de inequação linear. A partir desses parâmetros de tensão de entrada, de saída, a frequência de chaveamento a 25 kHz, valores de indutância, carga e capacitância, linearizou-se o conversor em torno do ponto de operação, que seria 0,5. Resolvendo-se as LMIs, de forma matemática, chegou-se a um controlador K, 2,89 e 99,73, e os resultados de simulação você tem a seguir. Considerou-se distúrbios, tá? Uma forma de onda quadrada de amplitude 1,5 volts, somada à tensão de entrada, com uma frequência de 2 kHz, e também um distúrbio de corrente de saída, também quadrada, de amplitude de 1 ampere, adicionada à corrente de carga, com frequência de 1 kHz e meio. Isso foi simulado via Simulink e implementado em laboratório no protótipo. Temos aí o resultado. Esse primeiro é o resultado da tensão de saída em função de uma variação da tensão de entrada. Pode-se observar a estabilidade e o bom desempenho do sistema. E, de novo, a tensão de saída em função de um degrau de carga. O professor Cristiano Quevedo continua essa pesquisa e tem publicado constantemente. Então, a conclusão do trabalho é que uma das conclusões ou
características do trabalho, que é utilizado o peso na frequência no projeto controlador. Isso permite desenvolver compensadores para rejeitar distúrbios em bandas de frequência específicas. A simulação e implementação demonstrou a eficácia do sistema e verificou-se que a tensão de carga permaneceu estável. E essa metodologia via LMI, quando existe solução, existem casos em que não é possível, ela pode ser facilmente obtida com ferramentas simples, utilizando MATLAB e LMI-SOL, que é um programa específico para a solução de LMIs. Uma outra pesquisa, que poderia dizer que é um pouco complementar a essa, também em controle, é feito pelo professor Amaury Assef, que está na fase final do seu doutorado. A pesquisa do professor Amaury é voltada para controle digital, aplicação de controle digital principalmente. E esse trabalho dele, um trabalho bastante interessante, consiste na comparação entre o desempenho do controle digital de um DSC e de um FPGA. Isso vai ser utilizado não só em sala de aula como ferramenta didática, mas também em laboratório. Eu posso avaliar em tempo real e, ao mesmo tempo, o desempenho da mesma estratégia de controle sendo executada por um DSC e um FPGA, e podendo assim comparar as vantagens e desvantagens de cada um dos sistemas, e tentando tirar o melhor proveito de cada um deles. O FPGA utilizado foi o Altera Cyclone 3 e o DSC foi o da Freescale, o MC56F8335. O resultado final foi uma placa de protótipo plenamente operacional. Aqui nós temos a montagem dela. Onde à esquerda nós temos o FPGA e à direita o DSC. Ok, senhores. Então, em nome dos meus colegas, agradeço a atenção de vocês e deixo aberto o convite de que desculpem em alguns momentos, a superficialidade da apresentação, mas quem tiver interesse em se aprofundar em maiores informações, entre em contato diretamente com esses professores, eles vão estar muito felizes em poder responder-lhes. Muito obrigado. Então, primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Romanelli e está aberto a perguntas. Devido ao adiantado da hora, então, digamos que consideramos encerrada a sessão. Como? Se alguém quiser fazer algum comentário ou discussão com o professor Romanelli, né, pode se dirigir depois e conversar pessoalmente com ele ou por e-mail. Obrigado.